Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. Hoje a gente pegou bastante perguntas para preencher essa lacuna que o hiato de One Piece deixou. O Oda deve estar descansando depois da cirurgia que ele fez nos olhos para poder desenhar mais 1000 capítulos até o fim do mangá. Essa semana sai teoria nova no canal e nós estamos esperando ansiosamente pro retorno do mangá. Já estão saindo as primeiras migalhas de USBS que vai lançar aí no próximo mangá e nós vamos fazer um vídeo falando sobre tudo isso. Mas sem mais enrolação, vamos direto para a primeira pergunta. E a próxima pergunta é do Yulong29. Salve Supernovas! No caso da morte de um dos Gorosei, quem seria o mais provável substituto? Garlin ou Kong? Cara, quando eu li essa pergunta, eu fiquei muito interessado em saber se o Oda, algum dia, em algum momento, lá pra frente da obra, ele vai explicar como é que funciona essa cadeia de responsabilidade, entre aspas, que são passadas ao longo do tempo. Porque, aparentemente, o único ser que ainda tá vivo desde o século perdido é o Insama. Porque, aparentemente, ele passou pelo processo da cirurgia perene de algum antigo usuário da Ope no Mi. É tanto que a gente vê o Doflamingo sabendo de algum segredo do governo mundial, ele sabe talvez da existência de Insama, e ele tem esse desejo de ser imortal, talvez até de se tornar o próximo Insama. Então é algo que já foi posto na obra. Já os Gorosei, eles já são velhos e aparentemente não tem nenhum processo de rejuvenescimento, a não ser que eles peguem a Bonnie em algum momento e tornem eles mais jovens, ou algum antigo usuário da fruta da Bonnie e tal, mas aparentemente eles são trocados ao longo do tempo, e é como se fosse realmente uma linhagem, até porque tem que ser alguém de confiança para esconder esse segredo do Insama por tanto tempo assim. E a gente acaba entrando nisso que você falou, será que o Garlin poderia ser um futuro substituto para um Gorosei que possivelmente venha a morrer? Pode ser que sim, até porque nessa linha de confiança, de linhagem, os Cavaleiros Sagrados vêm atrás dos Gorosei, então eles podem sim acabar substituindo um deles. Já o Kong, ele ocupa um cargo da marinha, e eu não vejo muito ele sabendo, por exemplo, da existência do Insama. Então eu gostei muito dessa sua ideia, e eu espero que o Oda explique pra gente como é que funciona essa troca de funções no Gorosei. E o João Paulo falou o seguinte: espero que vocês consigam ver a minha pergunta dessa vez. E sim, dessa vez a gente vai ler. Ele falou o seguinte: olá Supernovas, vocês acham viável a possibilidade da Bíblia do Kuma ser uma continuidade da carta da Nefertari Lily? Afinal, se com o Oden sua carta fazia parte de um diário, o Kuma pode ter conseguido a continuidade desta carta de Lily através dessa Bíblia. Cara, esse pensamento faz bastante sentido, até porque o Kuma ele tem bastante relação com esse passado do século perdido. Provavelmente a gente vai ver mais disso no futuro, mas o pouco que a gente já viu do flashback dele e da motivação por ele ter aceitado ser um cachorro do governo mundial, provavelmente já temos pistas suficientes para assumir que ele sabe muito mais sobre o reino antigo do que a gente imagina. Porém, nesse aspecto em específico da carta da Nefertari Lily, eu acho que não é a Bíblia do Kuma, até porque aparentemente não existe uma parte faltante da carta. O Rei Cobra tinha ela inteira e ela foi deixada especificamente para a família Nefertari. Quanto ao Kuma, a Bíblia dele pode sim conter algum traço do reino antigo. Essa Bíblia pode ser um documento remanescente dessa época, que conte talvez a origem do mundo como conhecemos hoje. Isso entraria num aspecto muito mais cósmico, muito mais místico de One Piece, mas provavelmente a história está rumando para isso, e no final a gente conheça até os deuses que motivam os poderes das Akumas no Mi. Eu espero que o Oda, se for trabalhar dessa forma, ele trabalhe isso sem que vire uma coisa muito diferente do Pirata Kishiga que a gente tá acostumado, mas que o mangá de One Piece está rumando para um lugar muito mais profundo e complexo do que a gente tá acostumado, isso é fato. E a Bíblia do Kuma pode sim conter aspectos como esse, que deem muito mais complexidade a esse personagem e a obra como um todo. Mas a carta da Nefertari Lily especificamente eu acredito que não, porque ela foi deixada especificamente para a família Nefertari e aparentemente o Cobra tem acesso a todo o conteúdo dela. Mas gostei bastante do seu raciocínio. E a próxima pergunta é do Akin. Salve canal favorito do Eiichiro Oda, salve mano! A respeito do nível de poderes da tripulação do Luffy em si, vocês acham que ela não está meio abaixo das demais tripulações Yonkous, já que apenas 4 deles sabem usar Haki e o resto não poderia tancar nem o usuário Logia? E como vocês acham que esses 6 chapéus de palha poderão evoluir até o final da obra?
Cara, esse é um pensamento que eu tive assim que eles entraram no Novo Mundo, porque como é que eles cogitam entrar nesse mar mais perigoso de todos, sendo que a maioria deles não sabem usar hack da observação e o hack do armamento. E é uma coisa que, naturalmente, a gente que é fã de One Piece já se acostumou, porque quando a gente chega numa ilha, quais são os personagens que pegam os mais fortes? Sanji, Zoro e Luffy. Ao longo do caminho, a gente vê novos personagens pegando alguns personagens fortes também, como a própria Robin, que ela acaba enfrentando alguma vez ou outra um personagem um pouquinho mais forte, mas não tão perigoso como o que o Sanji e o Zoro enfrentam, e o mais perigoso de todos, o Luffy. É tanto que o Luffy, ele fica com essa responsabilidade de pegar o mais poderoso, justamente para não dar nenhum perigo pro seu bando. Então ele assume essa responsabilidade. E eu já entendi que o Oda não tem essa intenção de transformar todos eles em guerreiros. Cada um ali vai ficar na sua especialidade, assim como sempre foi, mas a linha de frente, pra mim, sempre vai ser Sanji, Zoro e Luffy, e agora com Jinbe, né? A gente não pode esquecer o Jinbe. Então eu acredito que vai ficar assim até o fim da obra. E, sinceramente, eu já me acostumei com isso, até porque eu assisto One Piece, cara, já faz anos, e sempre foi assim, eu não vejo problema de continuar assim. E continuando, o Johnny falou o seguinte: fala galera dos Supernovas, será que o Roger disse ao Shanks na última vez que eles se encontraram e que o Shanks chorou foi que o Shanks seria o responsável por encontrar e ajudar o futuro rei dos piratas? Cara, esse é um pensamento interessante, mas eu acho que isso por si só não seria motivo pra fazer o Shanks chorar. Nós pensamos um pouco diferente e talvez faça sentido pra você também. No ponto que estava no mangá, o Shanks já tinha o chapéu de palha que era do Roger, então provavelmente o Roger entregou esse chapéu pra ele, no sentido de que ele provavelmente seria aquele que encontraria o One Piece e que viraria o mundo de cabeça pra baixo. É como se o Roger estivesse passando seu propósito para o Shanks ser o futuro Joy Boy. Mas quando o Roger voltou de Laugh Tale e ele entendeu que não era ele nem Shanks que iria cumprir esse propósito, ele teve que dizer isso a Shanks, e isso sim o faria chorar, porque ele não poderia cumprir o propósito que foi esperado que ele cumprisse, e Shanks talvez tenha ficado triste com isso. Nós imaginamos que foi mais ou menos nesse contexto que tudo aconteceu, mas nós não imaginamos como vai ser o desenrolar disso, no sentido de como o Shanks vai ajudar Luffy a cumprir esse propósito. Mas se fosse pra apostar em algo que o Roger tenha dito a Shanks nesse momento, nós imaginamos que tenha sido isso. Inclusive estamos ansiosos por um flashback do Shanks, onde vamos descobrir um pouco mais sobre a sua infância e provavelmente vamos descobrir até mesmo o que aconteceu em God Valley naquela época. E a próxima pergunta é do João Drownes. Ele falou o seguinte: salve Supernovas, vocês acham que o Imu chegará em um ponto em que ele vai lutar com alguém no mano a mano? Tipo, sair da toca e não fazer mais as coisas por detrás dos panos? Bom, isso é o que muita gente espera depois daquele capítulo onde alguma coisa ataca o Sabo. O que dá a entender, aquela meio que flecha em formato de rabo, é que foi um dos Gorosei, porque a direção da onde saiu esse ataque aparentemente foi do lado onde o Sabo estava, sendo que o Insama estava acima, à frente dele. Então, aparentemente, o Insama ainda não mostrou nenhuma habilidade de combate, mas muita gente teoriza que, sim, ele pode ser um grande inimigo do Luffy, talvez até maior que o próprio Barba Negra, e que o Barba Negra não seria esse combatente final do Luffy, e sim o Insama. O que é compreensível também, já que o governo mundial é o maior inimigo desse mundo de piratas, e até mesmo da própria marinha, porque o governo influencia a marinha a fazer coisas erradas. Mas, por outro lado, será que não seria muito clichê que o Insama seja só um cara mais poderoso que o Luffy tem que derrotar? É quase como se fosse o Goku enfrentando o Freeza e no próximo arco enfrenta um mais forte, depois um mais forte. O Insama poderia assumir mais uma figura estrategista, enquanto ele comanda em cima de todos, lá no trono, os Gorosei, ele comanda os Cavaleiros Sagrados, e estrategicamente ele venceu o Joy Boy e causou tudo que a gente conhece no mundo atual de One Piece, assumindo muito mais um papel de Coringa pro Batman, porque veja bem, o Coringa é o maior vilão do Batman, mas o Coringa não bate de frente com o Batman de jeito nenhum. Um Exterminador bate de frente com o Batman, luta de igual para igual com o Batman, mas o Exterminador não chega nem perto do que o Coringa representa pro Batman. Então, para mim, seria bem interessante o Insama ser o lado estratégico, já que ele comanda o mundo há muito tempo, tem que ser muito inteligente para ser alguém assim, e o Barba Negra seria o combatente final. Para mim, isso faz mais sentido. E quem que ser combatente final? O Barba Negra. Isaac, pelo amor de Deus, no último capítulo o Imu vira uma criatura monstruosa, gigantesca e aterrorizante. Você quer que ele simplesmente fique administrando o mundo embaixo dos panos? E não
lute contra o Luffy, pelo amor de Deus, cara. Cara, por esse lado você tem razão, porque a gente vê meio que algo distorcido no Insama. Ele se defende sim do ataque do Sabo, então não tem como ele ser alguém frágil, mas dá pra combinar essas duas coisas. Ele dá pra ter tipo uma fruta que protege ele, porque imagina só, se o Gorosei for derrotado em algum momento ou estiver incapacitado de proteger ele se protegeria sozinho de alguma forma até que os Gorosei chegassem para o ajudar. É que nem um rei que passa por um treinamento para que caso algum subordinado não o ajude, ele acaba se virando sozinho por um tempo. Mas sim, o Insama pode ser um cara extremamente perigoso, seja estrategicamente e seja no seu poder, que até agora a gente não viu qual Akuma no Mi ou qual monstro ele se tornou ali naquela cena. E olha só, galera, o Albert Wesker, ele mesmo, falou o seguinte... O Isaac, esse daí não é o Krause? Não, cara, que é isso, cara. Enfim, ele falou o seguinte... Uma das Akuma no Mi que o Barba Negra possui é a zoa mítica do Hakutaku. Se eu não tiver pronunciado direito, desculpa. E ele continua. Uma criatura da mitologia japonesa que é um caçador de Yonkai. Possui 3 rostos e tem um grande conhecimento. Cara, gostei bastante desse pensamento, eu não conhecia essa criatura da mitologia japonesa, pelo menos não por nome, mas eu já tinha visto algo parecido, e realmente é muito interessante pensar que o Barba Negra pode ter uma fruta Zoan mítica, assim como o Luffy, mas de uma criatura. Muita gente já teorizou sobre os Cerberus, alguns já teorizaram até sobre o Kraken, outras criaturas mitológicas dessa magnitude, e essa do Hakutaku é muito interessante também. Não sei exatamente qual é a lenda desse caçador de yokai, porque simplesmente só esse título já me faz ficar muito curioso a respeito disso, até porque yokai são criaturas muito absurdas e um caçador desses monstros seria muito interessante e talvez até fizesse sentido na história de One Piece. Porém, eu sinceramente sou uma pessoa mais simplória e eu gosto muito da ideia de que Barba Negra consegue ter mais de uma fruta no seu corpo por causa da Yami Yami. O corpo dele ser diferente é outros 500 e a gente já fez diversas teorias sobre isso, mas sinceramente eu não sei ainda qual que é a minha favorita. Eu não sei se vocês já perceberam que a gente faz muito vídeo sobre o Barba Negra e em quase todos eles eu tô presente porque o Barba Negra é um dos meus personagens favoritos de One Piece. Essa complexidade por trás do personagem e ao mesmo tempo ele aparentar ser um pirata como qualquer outro, e na verdade o pirata mais raiz que existe em One Piece, é muito interessante. Eu gosto muito do carisma dele e eu esperava muito que ele fosse o vilão final, mas como a gente respondeu na pergunta anterior, muito provavelmente será o Imu. Mas eu gostei bastante dessa sua teoria, inclusive uma coisa que a gente vai fazer aqui no canal nas próximas semanas é fazer um vídeo reagindo às teorias que vocês nos mandam. Só que dessa vez a gente vai pegar teorias grandes e falar sobre elas em vídeo. Vai ser um vídeo onde a gente comenta umas 3 ou 4 ou 5 teorias, mas teorias bem completas que vocês nos mandam lá no Instagram ou no e-mail do canal. Então se vocês ainda não mandaram sua teoria por lá, já mandem que por essas semanas aí vai sair esse vídeo. E quem sabe se torna até um quadro no canal. Comentem aí o que vocês acham. E continuando, a próxima pergunta é do Lucas. Ele falou o seguinte: será que o governo mundial queria a Bonnie para envelhecer os novos pacifistas? Afinal, se as crianças já são fortes, imagina eles adultos. Cara, pode ser isso sim, seria uma forma de acelerar o desenvolvimento dessas armas do governo, e esse poder da Bonnie, talvez até a própria Akuma no Mi dela, seja usada justamente para isso. Inclusive, se eles tiverem o DNA da Bonnie, dá para fazer um grande estrago, inclusive fazendo uma própria Serafim da própria Bonnie, imagina só que loucura. Então é um poder inimaginável que realmente seria maluquice. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Garp. Com certeza o Garp não iria querer passar por esse processo de ficar mais novo, mas imaginem só, o Garp fica mais novo e fica com o exato mesmo poder que ele tinha na época da batalha contra os Rocks. Seria uma grande ajuda para a marinha e para o governo mundial contra esses piratas. É quase um cara do nível do Roger nos dias de hoje, absurdo. Não tem nem concorrência. E essa ideia é muito boa, até porque os Serafins foram feitos para substituir os Shichibukais. Então seria o ideal que eles tivessem o mesmo nível de poder que esses Shichibukais, então eles sendo envelhecidos. E aí entraria a fruta da Bonnie, e com certeza faz muito sentido, até porque a gente já viu a marinha tentando a capturar, inclusive o Barba Negra com ela ali falando que ela é muito valiosa. Inclusive é outro mistério que o Oda vai resolver, porque um dos mistérios a gente já sabe que ela é filha do Kuma, então isso por si só já geraria um grande interesse do governo mundial, e além disso tem a própria fruta dela. Então é uma personagem muito complexa que a gente tá num arco que tá desenvolvendo ela, então Egghead ainda não acabou e possivelmente a gente vai ter mais detalhes sobre isso, e eu espero muito que tenha. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e comentar aí embaixo o que vocês acharam. E também não se esqueçam de mandar sua teoria mais completa possível lá no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Os dois estão na descrição, assim como o nosso Discord e a plataforma de lives do canal. Está cada vez mais próximo do mangá de One Piece finalmente voltar ativa, e nós aguardamos vocês para mais teorias aqui no canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!